Olá, canquetes e canquitos virtuais. Neste vídeo, iniciaremos nosso estudo em porcentagem. E porcentagem nada mais é do que qualquer número racional escrito em forma de fração, onde o denominador vai ser igual a 100. E quando eu coloco o denominador igual a 100, eu estarei fazendo uma divisão por 100, por 100. Daí falar porcentagem. Bom, e o símbolo usado em porcentagem, o símbolo que indica uma porcentagem é exatamente esse aqui. Então, ali eu tenho 15%, aqui no segundo exemplo, 20%, e aqui eu tenho 10%. Pegando já o que eu falei no começo desse vídeo, 15% vai ser uma divisão de 15 por 100. Então, ficaria assim, 15 sobre 100. Isso aqui é a representação fracionária de 15%, que eu posso também representar na forma decimal. Fazendo o quê? Dividindo 15 por 100 é igual a 0,15. Então, 0,15, 15 sobre 100 e suas frações equivalentes e 15%, tudo representa a mesma coisa. Bora para o segundo exemplo. 20% é a divisão de 20 por 100. Ora, se eu dividir 20 por 100, eu vou encontrar como resposta 0,20. Claro que este zero aqui na parte decimal, se ele é o último algarismo, eu não tenho obrigação de colocá-lo. Eu posso representar 0,20 de que modo? 0,2. Então, 0,2, 20 sobre 100 e suas frações equivalentes estão representando 20%. Bora então para 10%. É a divisão de 10 por 100. Dividindo 10 por 100, vamos encontrar como resposta o quê? 0,1. Indo para um quarto exemplo, 0,2%. Se você não mudar o que eu falei no começo da explicação, você não vai errar. 0,2% é a divisão de 0,2 por 100. Ora, 0,2 sobre 100, vamos ter que acrescentar aqui duas casas decimais. Então, vamos ter o quê? 0,002. Então, vejam só vocês. Escrever 0,002 ou 0,2 sobre 100 e suas frações equivalentes são representações para 0,2%. 1.500%, você não muda a definição que eu dei a você no começo desse vídeo. É a divisão de 1.500 por 100. Tchublef, tchublim, plof, tchotrof, 15 sobre 1 é igual a 15. Se você depois voltar ao vídeo, no começo eu te falei que porcentagem é a representação fracionária de qualquer número racional. Quando você pensa em número racional, você vai incluir neste hall de elementos quem? Os números naturais, os números inteiros, os números fracionários, os decimais e as dízimas periódicas. Então, pensou em número racional com o denominador da fração igual a 100, tu tens uma porcentagem. Isso está aqui mostrado, olha só, eu tenho aqui um decimal, aqui eu tenho uma fração, aqui eu tenho um número inteiro. Porém, às vezes, essas frações vão vir camufladas. Então, de que modo ficaria 1/5 ou 12/5, ou ainda aqui um decimal 0,135 na forma percentual? Bora ver isso agora. Temos aqui 4. Tu sabes que todo número eu posso colocar denominador igual a 1. Então, 4 é 4 sobre 1. Se eu quero ir para porcentagem, eu estou querendo ir para uma fração que tenha denominador igual a 100. Então, eu vou obter uma fração equivalente a 4 sobre 1 que tenha denominador igual a 100. Na aula sobre frações equivalentes, eu te falei que para obter uma fração equivalente, basta multiplicar os dois termos da fração, o numerador e o denominador, por o mesmo número. Vamos lá, então. Para que apareça 100 denominador, vou ter que multiplicar 1 por 100. Então, 1 vezes 100 é 100. Tem que ser pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, 4 também vou multiplicar por 100. Ficando, então, 400. Ora, 400 por 100 é exatamente 400%. A partir do momento em que eu coloquei o denominador igual a 100, eu já posso escrever na forma de porcentagem. Bora para um outro exemplo.
1/5. Se você dividir 1 por 5, vai encontrar como resposta 0,2 ou 0,20. Já falei sobre isso com você bem aqui. Ora, 0,20 é exatamente 20 sobre 100. Então, se eu tenho um denominador igual a 100, já posso escrever em forma de porcentagem. Vamos ter o que então? 20%. Um outro modo, claro, era você observar que se eu pegar o 5 e multiplicar por 20, daria igual a 100 no denominador, e eu teria que obrigatoriamente multiplicar por 20 também em cima. Ficaria 1 vezes 20, 20 sobre 100, que daria os mesmos 20%. Ao dividir 12 por 5, já no outro exemplo, eu vou obter como resposta 2,4. Ora, 2,4, eu posso dizer que o seu denominador é igual a 1. Se o denominador é igual a 1 e eu quero chegar ao denominador 100, para obter a porcentagem, vou pegar 1 e vou multiplicar por 100. Quando eu faço 1 vezes 100, é 100. E se eu pegar o 2,4 e multiplicar por 100, vou obter como resposta o 240. Ora, 240 sobre 100, eu tenho uma fração com o denominador 100. Então, eu tenho o quê? 240%. Do mesmo modo que 0,135, eu posso dizer para você que 0,135 tem denominador igual a 1. Quando eu faço isso, vou multiplicar por 100 embaixo, porque 1 vezes 100 é 100, irá me dar o denominador 100. Então, vamos ter o quê? 100 no denominador. E multiplicar 0,135 por 100 é você caminhar com a vírgula 2 casinhas para a direita. Então, vai ficar lá entre o 3 e o 5. Ficando, então, 13,5 sobre 100, que é o nosso 13,5%. Bons estudos e até a próxima.